Meu marido me compara com minha cunhada porque ela tem um trabalho normal, mas eu enviei as coisas dele para a casa da irmã dele e desejei-lhe boa sorte vivendo com o dinheiro dela. Expulsei meu marido de casa há 2 dias porque ele me desrespeitou a mim e a minha profissão, dizendo que eu não tenho um trabalho de verdade e que, portanto, não sou uma mulher forte e bem-sucedida aos olhos dele. Não quero que ninguém me encontre, então vou contar isso usando nomes falsos nesta publicação. Existe a possibilidade de que algumas pessoas me reconheçam se eu revelar meu nome verdadeiro junto com o dos outros. Na verdade, sou influenciadora nas redes sociais, e é possível que alguém me reconheça. Não sou uma modelo ou blogueira mundialmente famosa, mas há 6 anos iniciei um canal no TikTok e no YouTube. Com o tempo, meu conteúdo começou a crescer e as coisas foram ficando cada vez melhores. Isso me deu a oportunidade de sair do meu trabalho mal remunerado e finalmente trabalhar para mim mesma. Achei que todas as pessoas na minha vida me apoiavam e estavam orgulhosas de mim, mas parece que eu estava enganada. Há algumas semanas, meu marido Ronald, de 33 anos, fez comentários realmente cruéis sobre mim e sobre minha profissão na festa de aniversário da irmã dele. Minha cunhada, Jéssica, de 28 anos, é enfermeira e foi recentemente contratada no maior hospital da nossa cidade. Ela trabalhou muito para se tornar uma boa profissional e finalmente conseguiu o emprego dos sonhos. Todos estávamos muito felizes por ela, inclusive eu. Tenho muito respeito por pessoas que trabalham nessa área porque sei o quanto é difícil e exigente. Esse jantar de aniversário também foi uma espécie de celebração pela conquista dela. Quem trabalha na área da saúde sabe que conseguir folgas é quase impossível devido à falta de pessoal nos hospitais. A família queria organizar um jantar para celebrar a conquista de Jéssica, mas ela recusou porque sabia que seria difícil conseguir uma folga. Então todos entraram em acordo e a comemoração foi feita no dia do aniversário dela. Foi uma festa bem grande porque o marido dela, Nathan, de 30 anos, fez questão de preparar algo especial para celebrar sua esposa. Havia facilmente 50 pessoas na festa, entre amigos e familiares. Eu estava ansiosa para esse evento porque realmente aprecio minha cunhada e estou feliz por tudo que ela conquistou. Nunca imaginei que essa festa se tornaria uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Tudo aconteceu quando meu marido começou a fazer um discurso elogiando a irmã e dizendo o quanto ela era incrível como mulher. Em seguida, ele continuou dizendo que estava orgulhoso dela por ter um trabalho de verdade e uma carreira, afirmando que ela representava o verdadeiro feminismo, ao contrário de outras pessoas que pegam atalhos para alcançar o sucesso. No começo, achei o discurso estranho, mas não percebi de imediato que ele estava se referindo a mim. Pouco a pouco, conforme ele falava, percebi que ele estava insultando diretamente minha profissão, porque disse que, na opinião dele, as mulheres que se destacaram academicamente e têm empregos respeitáveis são as únicas que merecem ser chamadas de bem-sucedidas. Ele ainda riu e disse, sem ofensa para minha esposa, mas ter um monte de seguidores nas redes sociais dificilmente é algo digno de admiração, já que mulheres fortes não precisam usar a internet para ter sucesso. Eu gostaria que fosse uma piada, gostaria que estivesse inventando isso porque é simplesmente cruel. Eu não fazia ideia de que meu marido tinha tanto desprezo pela minha profissão e pela minha vida. Essa frase em particular ficou gravada na minha mente. Ele disse muitas outras coisas que me insultaram e desmereceram meu trabalho, mas não me lembro palavra por palavra. O que ficou claro é que, segundo ele, Jéssica é uma mulher genuinamente forte e independente, não uma feminista de mentira sem um trabalho de verdade. Quando percebi que Ronald estava me insultando e me humilhando publicamente na frente de amigos e familiares, perdi a cabeça. Fiquei tão magoada e traída que nem conseguia pensar direito. Acho que estava em estado de choque. Ronald e eu estamos juntos há 10 anos. Me apaixonei por ele porque ele nunca me julgou por ser pobre e não ter nada. Pode ser que hoje eu tenha uma carreira de sucesso, mas nem sempre foi assim. Me casei com ele por amor e sempre pensei que ele estivesse orgulhoso da minha trajetória. Ouvir tudo isso me machucou mais do que consigo expressar em palavras. Não fiquei muito tempo na festa, fui sozinha para casa. Acho que nem preciso dizer que dormi no quarto de hóspedes, sabia que não poderia estar com Ronald naquela noite. Ele chegou em casa 4 horas depois e começou a gritar comigo imediatamente porque eu tinha levado o carro e o deixado na festa. Ele estava bastante bêbado na festa e chegou ainda pior em casa. Eu disse a ele que levei o carro porque era meu e que ele tinha muita coragem para gritar comigo, quando foi ele quem me insultou na frente de mais de 50 pessoas. Ronald continuou gritando, me chamando de bruxa inútil que nem conseguia cuidar do próprio marido e o tinha abandonado na festa. Sabia que discutir com ele naquele estado não adiantaria nada. Eu já estava exausta emocionalmente, então simplesmente fui para o quarto de hóspedes e me tranquei. Na manhã seguinte, ainda tinha esperança de que Ronald reconhecesse o erro depois que a ressaca passasse. Bem, claramente eu esperava demais. Não houve pedido de desculpas, ele simplesmente se levantou e me disse que eu tinha que fazer o café da manhã porque ele estava com uma ressaca horrível. Se ele achava que eu seria uma completa idiota e prepararia a comida para ele, estava enganado.
Ainda assim, pensei que em algum momento, Ronald se desculparia e admitiria que estava errado, mas não. Ele começou a dizer com raiva que eu não deveria tê-lo deixado na festa sabendo que ele estava tão bêbado. Ele seguiu falando e falando sobre como estava decepcionado comigo, que não podia acreditar que eu o tinha abandonado, que eu deveria ter sido uma esposa melhor, blá blá blá. O discurso dele me deixou tão furiosa que explodi e lembrei a ele de tudo o que disse no discurso. Mais uma vez, como uma idiota, achei que talvez ele estivesse bêbado demais para se lembrar, então se eu explicasse o que ele tinha dito, ele se desculparia. Mas não, ele se lembrava de tudo e achava que não era nada importante. Naquele dia, depois que ele saiu para o trabalho, arrumei todas as coisas dele e as deixei na casa da irmã dele. Me senti profundamente desrespeitada pelo meu marido e não podia acreditar que ele me desprezava dessa forma. Como eu pago pela casa e o contrato de aluguel está no meu nome, Ronald não tinha nenhum direito sobre a moradia. Foi fácil para mim empacotar as coisas dele e deixá-las na casa da irmã. Não tive vontade de conversar com ela nem de me explicar, então simplesmente deixei as malas na varanda e fui embora. Chegando em casa, enviei uma mensagem ao meu marido dizendo o que eu tinha feito e que não queria mais que ele ficasse na casa. Eu precisava de espaço depois que ele me desrespeitou daquela forma. Eu estava magoada e queria que ele saísse, então fiz o que fiz. Mas agora estou sendo chamada de tudo por ter expulsado meu marido de casa. Ronald e sua família têm me mandado mensagens e ligações me insultando por isso, dizendo que estou exagerando e que sou muito dramática. Agora não sei como lidar com isso. Não quero que meu marido volte para casa, na verdade, nem tenho certeza se quero que ele continue sendo meu marido. Atualização 1. Recebi muitas respostas na minha publicação. Estou acostumada a receber comentários de pessoas que me conhecem através das redes sociais, mas que isso aconteça com pessoas que não sabem quem eu sou de verdade me parece estranho. É um tipo diferente de interação, melhor até eu diria. Antes de continuar com a atualização, preciso esclarecer algumas coisas que continuam surgindo nos comentários. Vou fazer isso em tópicos porque não quero que esta atualização se transforme em uma longa reclamação. Fiz esta publicação por atenção ou fama? Não fiz isso. Se eu quisesse chamar atenção, facilmente teria compartilhado essa história com meus seguidores ou adicionado meu nome real e minhas plataformas na publicação. Provavelmente, teria recebido o dobro de comentários do que já recebi aqui. Publiquei aqui porque queria manter meu anonimato. 2. Mencionei minha profissão porque é literalmente uma parte importante do motivo pelo qual expulsei meu marido de casa. Se o problema fosse outro, como uma traição, provavelmente nem teria mencionado isso. 3. Meu marido me apoiou por 5 anos e por isso eu não deveria tê-lo expulsado agora que estou em vantagem? Acho que não me expliquei bem na publicação original. Meu marido foi solidário no sentido de que me incentivou a publicar vídeos e costumava deixar comentários positivos neles. Ele disse que apoiava meu desejo de ser influenciadora, mas não houve nenhum tipo de apoio financeiro da parte dele. Eu sempre paguei minha parte justa de tudo porque não vivo às custas de ninguém. Se vocês lerem minha publicação com atenção, verão que antes da minha carreira nas redes sociais, eu tinha um emprego mal remunerado, porque não tenho ensino superior e mal passei no ensino médio. Deixei meu trabalho 1 ano depois de me casar com Ronald porque naquela época, eu já ganhava mais com as redes sociais do que com meus empregos fora da internet. 4. Estou com ciúmes da minha cunhada. Esse comentário apareceu várias vezes e não entendo por quê. Eu nunca disse nada de ruim sobre Jéssica nem critiquei a carreira dela. Na verdade, mencionei que estou muito feliz por ela e que de certa forma a admiro. Ela é uma pessoa muito boa e sempre foi gentil comigo. Não há nenhuma relação ruim entre nós. A razão pela qual deixei as coisas do meu marido na casa da Jéssica foi simplesmente porque estava sendo um pouco infantil e porque ela mora mais perto que o restante da família. Eu não queria que Ronald tivesse uma desculpa para vir até minha casa com o pretexto de buscar suas coisas. Ele poderia ter elogiado a irmã o quanto quisesse, mas não precisava me menosprezar enquanto brindava as conquistas dela. Não estou com raiva da Jéssica nem com ciúmes dela. Estou com raiva do meu marido e não estou com inveja de ninguém. 5. Me chamaram de insensível e irresponsável por ter deixado meu marido bêbado na festa. Algumas pessoas disseram que eu não deveria tê-lo deixado lá porque sabia que ele estava muito bêbado. Bem, ele não estava completamente bêbado quando eu fui embora. Além disso, havia muitos familiares na festa que facilmente poderiam levá-lo para casa, e foi exatamente isso que aconteceu. Alguém da família o trouxe de volta. Ele nem precisou pegar um táxi. Além disso, a casa da Jéssica fica a apenas 15 minutos de caminhada da nossa. Eu não o deixei no meio de uma estrada deserta, sem água e cercado por coiotes, então não vamos exagerar como se eu tivesse o abandonado numa situação perigosa. Agora que esclareci esses pontos, vou contar o que aconteceu desde que publiquei aqui. Primeiramente, obrigada por todas as sugestões. Me sinto muito validada ao saber que estou certa em me sentir ofendida e com raiva pelo que meu marido disse. Vou tirar um tempo separada dele e refletir sobre tudo. Sei que Ronald errou muito e que eu preciso,
ou precisava de um pedido de desculpa sincero antes de sequer considerar deixá-lo voltar para casa. O problema é que os amigos e familiares dele continuam me incomodando com ligações e mensagens. O próprio Ronald tem me enviado mensagens horríveis que têm me machucado muito. Mas, surpreendentemente, Jéssica entrou em contato comigo ontem e disse que queria me ver e conversar comigo. Quero esclarecer que Jéssica tem estado muito calada em toda essa situação e não se posicionou nem a favor nem contra ninguém. O marido dela também não. Enquanto o restante da família tem me atormentado diariamente, eles têm permanecido em completo silêncio. Não sei qual é a posição deles em relação a tudo isso, mas suponho que descobrirei em breve. Por enquanto, vou continuar ignorando as mensagens de Ronald. Vou me encontrar com Jéssica e ver o que ela tem a dizer. Sei que isso ainda não está resolvido, e provavelmente alguns ficarão decepcionados com esta atualização, mas prometo voltar com outra atualização depois de conversar com Jéssica. Atualização 2. Aqui estou eu de volta com uma atualização porque ontem me encontrei com minha cunhada. Alguns de vocês duvidaram se era uma boa ideia me encontrar com Jéssica, mas acabou sendo uma ótima decisão. Não há necessidade de transformá-la na vilã ou ficar com raiva dela. Jéssica não apoia nem um pouco a forma de pensar do Ronald. Na verdade, a primeira coisa que ela fez ao se sentar comigo foi se desculpar pelo que aconteceu na festa. Ela me disse que estava muito chocada e horrorizada naquele momento para fazer alguma coisa a respeito. Jéssica nunca esperou que o irmão dela fizesse comentários tão desagradáveis e nem sequer sabia que ele pensava assim de mim e do meu trabalho. Ela sempre tinha visto Ronald me apoiar, então tudo isso a surpreendeu tanto quanto a mim. Como eu saí da festa quase imediatamente, ela não teve a oportunidade de falar comigo e se desculpar pela cena que o irmão dela havia provocado. Como havia muita gente na festa, ela não quis gerar mais drama expulsando Ronald na hora, mas não voltou a dirigir a palavra a ele pelo resto da noite. Ronald continuou bebendo e dizendo para qualquer um que quisesse ouvir que eu estava ganhando dinheiro da pior forma possível e que não tinha nenhum respeito pela minha profissão. Ele disse a todos que lamentava ter me apoiado a ser influenciadora e que, se pudesse, me obrigaria a fechar todas as minhas contas. Jéssica e o marido ouviram esses comentários e, depois de algumas horas, decidiram que já era o suficiente. Jéssica pediu que ele fosse para casa porque estava se tornando uma vergonha e seu marido praticamente o expulsou da festa. Eles pensaram que Ronald estava apenas sendo um péssimo marido porque estava bêbado e fora de controle. Também assumiram que, uma vez sóbrio, ele se desculparia comigo e resolveria as coisas. Mas 2 dias depois, eles encontraram Ronald e as coisas dele precisando de um lugar para ficar. Jéssica e o marido o acolheram a contragosto porque não sabiam o que mais fazer. Mas quando Ronald, furioso, contou o que havia acontecido, eles ficaram completamente horrorizados. Jéssica me contou que deu uma bronca pesada no irmão, dizendo que ele tinha sido um completo idiota, entre muitas outras coisas. Mas Ronald continuou se justificando e ainda teve a audácia de dizer a Jéssica que ela deveria se sentir lisonjeada, porque ele acredita que ela é a única realmente bem-sucedida e que ele gostaria que eu fosse como ela. Jéssica, que é uma verdadeira defensora das mulheres, explodiu ao ouvir isso. Eles tiveram uma enorme discussão e, no fim, Jéssica disse que ele não podia mais ficar na casa dela porque ela não apoiava esse comportamento. Ronald reclamou, mas acabou indo para a casa dos pais. Eu pensava que Ronald ainda estava na casa da irmã dele, mas na verdade ele está na casa dos pais. Como era de se esperar, meus sogros estão do lado dele. Eles até tentaram convencer Jéssica a ficar contra mim. Disseram a ela que ela não deveria estar do meu lado porque a família dela são eles e não eu. Também tentaram manipulá-la para que me dissesse que eu estava exagerando. Jéssica tentou fazer com que o irmão entendesse que estava errado, mas Ronald simplesmente se recusa a ver isso. Ela me mostrou as mensagens entre eles e, ao lê-las, foi ainda pior do que eu já sabia. Depois de tudo que vi e ouvi sobre o que Ronald tem dito sobre mim, compreendi algo muito claro: não posso perdoá-lo. Eu me apaixonei por ele porque pensei que ele não me julgava por não ter educação universitária. Vou contar algo que nem mesmo meus seguidores sabem. Minha família era extremamente pobre e terminei o ensino médio vivendo em um lar adotivo. Sempre me senti mal comigo mesma e me considerei um fracasso. Era uma grande insegurança minha. Quando minha carreira nas redes sociais decolou, pela primeira vez senti que eu tinha valor. Então, ouvir e ver todos esses comentários degradantes vindos do meu próprio marido é algo que machuca muito. Depois de me encontrar com Jéssica, acho que agora tenho uma decisão definitiva sobre o que fazer com meu marido. Não é que eu não estivesse pensando nisso antes, mas isso foi a última pá de terra no caixão, como dizem. Quero o divórcio. Também vou começar a fazer terapia porque está claro que vou precisar de ajuda para isso e para outras questões da minha vida. Não vou deixar que minha fraqueza e insegurança me destruam de novo. Essas têm sido as piores semanas da minha vida, mas me sinto em paz agora que tomei uma decisão. Se não concordam com minha decisão, sinto muito, mas não vou mudar de ideia. Estou cansada de tentar me justificar. Estou cansada de aguentar comentários cruéis da pessoa que deveria me apoiar.
Se Ronald pensa tão mal de mim e acredita que sou uma vergonha, então que ele encontre outra pessoa. E para aqueles que acham que eu deveria tentar terapia de casal ou algo assim, é tarde demais para isso. Isso poderia ter funcionado logo após a festa, depois de uma semana de discussões, se ele tivesse se desculpado. Mas quando ele me ameaçou e continuou falando mal de mim, essa possibilidade acabou. Atualização 3. Eu realmente não esperava que vocês estivessem tão envolvidos com o que está acontecendo na minha vida. Parece que isso está mais viral do que o conteúdo que eu crio. Fiquei pensando se deveria ou não fazer outra atualização, porque achei que já não interessaria mais a ninguém. Mas as pessoas não se cansam de fofoca e querem saber mais. Alguns porque simplesmente gostam de fofoca, e não vejo problema nisso, e outros porque realmente se preocupam comigo. Então decidi vir aqui e fazer uma atualização, só para que parem de se preocupar comigo. Como já disse, decidi me divorciar. Pensei bem nas coisas e entendi que não havia como voltar atrás depois de toda essa loucura. Ronald me desrespeitou de uma forma inacreditável, me ameaçou e disse coisas horríveis à própria irmã. Eu fiz mais do que o suficiente por ele, mas ele me pagou com insultos e desprezo. O amor que eu sentia por Ronald, não digo que tenha desaparecido, mas foi se desgastando. Acho que eu estava apenas me agarrando às lembranças do que fomos. Tivemos bons momentos juntos, sim, mas as coisas mudaram e era hora de seguir em frente. Dei entrada no pedido de divórcio e pouco depois, Ronald recebeu os papéis. O mais interessante foi o que aconteceu depois. Assim que recebeu os papéis, ele me ligou completamente em pânico e implorou para que nos encontrássemos. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, teríamos que conversar sobre o divórcio, então aceitei me encontrar com ele para conversar. Ronald estava visivelmente alterado e muito nervoso. Acho que ele realmente nunca pensou que eu chegaria ao ponto de deixá-lo por causa do que ele fez. Ele se mostrou profundamente arrependido e finalmente, se desculpou por tudo que havia feito. Ele me explicou o que se passava na cabeça dele quando fez aquele discurso na festa da Jéssica. Acontece que ele estava se sentindo humilhado porque eu havia assumido todas as despesas da casa. Ele sabia que sozinho, não conseguiria nos dar o padrão de vida que tínhamos por causa das dívidas. Também cometemos o erro de assumir as dívidas dos pais dele quando eles insistiram, porque ele achava que conseguiria lidar com isso com um pouco da minha ajuda. Ronald subestimou gravemente a situação e no final, mais de 70% da renda dele estava sendo destinada ao pagamento de dívidas. Ele começou a sentir ressentimento contra mim porque, apesar de eu não ter um diploma universitário, eu ganhava mais que ele. Também caiu na armadilha dos podcasts tóxicos, que começaram a encher a cabeça dele com ideias estranhas. Foi daí que vieram aqueles comentários sobre eu estar me vendendo na internet. Ele me explicou tudo isso e continuou pedindo desculpas. Até se ofereceu para ir para a terapia e tentar consertar as coisas pelo bem do nosso relacionamento. Houve muitas lágrimas, mas no final, eu disse a ele que não havia mais volta. Ele poderia ter falado comigo sobre suas inseguranças e procurado ajuda antes. Poderia ter reconhecido seu erro depois da festa e pedido desculpas. Se ele tivesse feito tudo isso, talvez ainda houvesse uma chance. Mas ele não fez. Quando ele finalmente percebeu o que havia feito, eu já estava completamente esgotada. Deixei claro para ele que não poderia ficar com ele de novo. Conversamos sobre tudo isso e embora Ronald continuasse pedindo outra chance, ele garantiu que não colocaria obstáculos no divórcio. Ele também se desculpou pelas ações da família dele. Ao que parece, o pai dele se sentiu culpado e tinha medo de que Ronald parasse de pagar suas dívidas se eu cortasse a ajuda financeira. Eles não queriam irritar Ronald ficando do meu lado, mas também não queriam que eu me afastasse definitivamente. Por isso, acharam que o melhor seria tentar me convencer de que eu estava exagerando e que deveria ser uma boa esposa. Desde então, recebi várias mensagens dos meus sogros, mas apenas as ignorei. Percebi que não são pessoas que valem a pena. E como de qualquer forma estou me divorciando, não terei mais nada a ver com eles. Ronald ainda tem esperanças de que eu o perdoe e volte com ele, mas o divórcio continua em andamento. Vou fazer com que ele assine um documento para garantir que ele não venda essa história na internet. Não quero que meus seguidores sejam expostos a todo esse drama. Já basta o ódio desnecessário que recebi aqui, mesmo tendo permanecido anônima. Planejo cortar todo o contato com Ronald e seu círculo o mais rápido possível. Continuarei amiga da Jéssica e do marido dela, porque eles não têm nada a ver com isso e realmente os aprecio. Então é isso que eu tinha para contar. Ronald agora está preocupado com como vai pagar suas dívidas, o advogado e seus próprios gastos enquanto o divórcio segue seu curso. Eu, por outro lado, agora estou livre do fardo que Ronald estava se tornando para mim. Admito que às vezes ainda sinto falta dele, mas prefiro estar sozinha a estar com um homem que não me respeita nem me valoriza. Atualização 4. Quero fazer uma última atualização porque tem me perguntado mais coisas e para contar como tem sido o processo de divórcio. Uma pergunta que se repetia muito era sobre as mensagens que minha cunhada, ou ex-cunhada, tanto faz, me mostrou.
Eu tinha minhas dúvidas se deveria compartilhá-las porque eram bastante ofensivas, mas também porque teria que editá-las para não revelar informações pessoais. Escolhi 2 para contar a vocês e espero que isso esclareça a questão para que eu não precise fazer outra atualização. Em uma das mensagens, Ronald dizia que eu era uma idiota e que estava com ciúmes por não ter conseguido uma carreira profissional como a da minha cunhada. Segundo ele, por isso eu tinha que me prostituir nas redes sociais para que alguns homens me dessem dinheiro. Vou esclarecer que meu conteúdo não é direcionado especificamente a homens, embora, obviamente, eles possam consumi-lo se quiserem. Se alguns dos meus clientes são homens, isso não é em troca de algo sexual, como ele pensa. Eles compram meus produtos porque querem e podem ser para eles, para suas parceiras, irmãs ou sobrinhas. A segunda mensagem falava sobre dinheiro. Para ele, além de fazer o que faço, eu também não gastava o dinheiro como ele queria. Talvez seja por causa da minha infância ou simplesmente porque sou responsável com meu dinheiro, mas não gasto mais do que o necessário e gosto de economizar. Acho que se meu ex-marido tivesse cumprido com suas ameaças, teria sido útil ter dinheiro guardado. Embora isso também pudesse ter sido uma boa publicidade e me feito ganhar mais dinheiro, não quero descobrir isso dessa forma. Ainda assim, meu ex-marido achava que enquanto ele sofria pagando suas dívidas e as dos pais, eu não estava facilitando a vida dele. Em poucas palavras, ele queria que eu também ajudasse a pagar essas dívidas. No entanto, eu já estava fazendo bastante, pagando todas as demais despesas da casa. Não é minha culpa que os pais dele ou ele mesmo estivessem tão endividados. E falando em dívidas, porque sei que é uma das coisas que perguntaram, vou detalhar as 2 grandes dívidas que meu ex-marido tinha. Uma era a dívida universitária, mas a mais pesada era a dos pais dele. Eles compraram uma casa, mas depois a mãe dele perdeu o emprego e teve dificuldade para conseguir outro. Enquanto isso, meu sogro precisou mudar de trabalho e também não ganhava tanto quanto antes. Agora eles têm uma dívida bastante grande com o banco. Poderiam ter vendido a casa e conseguido algo menor, que é o que acabarão fazendo no final das contas, mas em vez disso, meu ex-marido achou que essa era a forma dele de retribuir por tudo que os pais fizeram por ele. Não vou opinar sobre isso porque são os pais dele, mas essas são as 2 grandes dívidas que ele tem agora. Isso é importante para o divórcio porque chegamos a um acordo bastante bom, pelo menos para mim. Meu ex queria dividir os bens 50-50, mas meu advogado disse que não. Como durante nosso casamento eu estive pagando a maior parte das despesas comuns, aluguel, carro, comida, contas, etc., e eu tinha provas disso, fiz uma proposta a ele, ou ele poderia me processar para tentar conseguir 50% dos bens ou aceitar que cada um ficasse com o que é seu após o divórcio. A razão pela qual ele aceitou foi porque eu estava planejando entrar com uma ação contra ele por ameaças e abrir um boletim de ocorrência. Mas em vez disso, ele aceitou essa proposta e assinou um acordo no qual não pode falar de mim publicamente, especialmente se isso afetar meu negócio, a menos que queira pagar uma quantia absurda de dinheiro. Dependendo do que ele disser e de como isso afetar meu trabalho, a multa pode chegar a $500 mil. Eu, por minha vez, também não posso processá-lo ou fazer uma denúncia pelas ameaças. Sei que alguns queriam que eu fizesse isso, mas não ia arriscar prejudicar meu trabalho por isso. Considero que meu estilo de vida e minha renda foram mantidos após sair desse casamento, e isso é o que realmente importa para mim. Meu ex-marido pode optar por continuar pagando a dívida dos pais, mas, segundo o que ele disse em uma das últimas reuniões de negociação, e cito, "Você sabe que esse acordo vai fazer meus pais perderem a casa, né? Não é minha responsabilidade pagar essa dívida e não ia dar mais dinheiro a ele depois do divórcio. Ele escolheu menosprezar o que eu fazia, mas ao mesmo tempo foi graças ao meu trabalho que ele pôde destinar seu dinheiro para o que quisesse. Isso é tudo da minha parte." Edição. Minha ex-cunhada me disse que os pais dela estão vendendo a casa e que a relação deles com Ronald não está nada boa por essa razão. Nunca tinha visto um caso de pais mimados, sempre pensei que fosse o contrário. Mas eles se acostumaram ao dinheiro do meu ex-marido e agora estão deixando isso bem claro. História 2. Conheci a família do meu namorado após 3 anos de namoro e logo senti que havia algo errado, por causa do comportamento deles. Eu, uma mulher de 29 anos, finalmente conheci a família do meu namorado, Jason, de 34 anos, no mês passado, após 3 anos de namoro. Estamos morando juntos em Chicago há 1 ano, mas a cidade natal dele fica a 8 horas de distância, numa área rural do Missouri. Desde nosso primeiro aniversário de namoro, eu vinha pedindo para conhecer a família dele, especialmente porque ele já havia conhecido minha família várias vezes quando eles vieram visitar dos Estados Unidos. Sempre que eu tocava no assunto, ele dizia coisas como eles são muito reservados ou eles são antigos e tradicionais ou ainda, vamos esperar até estarmos mais estabelecidos. Achei justo, algumas famílias são mesmo um pouco fechadas com estranhos, a minha com certeza tem suas peculiaridades. Bem, depois de 3 anos juntos e de eu conseguir um cargo permanente no hospital onde trabalho como fisioterapeuta, finalmente fizemos a viagem.
E sinceramente não sei nem como explicar, mas algo parecia muito estranho. Desde o momento em que chegamos à entrada da casa onde ele cresceu, senti que havia algo errado. Eu percebi que a mãe dele estava nos observando da janela. Não foi uma olhada casual. Ela estava encarando fixamente, parada, sem se mexer, sem acenar, apenas nos olhando. Quando saímos do carro, ela de repente abriu a porta da frente e correu até nós com os braços abertos. Ela se lançou sobre mim, não sobre o meu namorado, mas sobre mim, e me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Meu Deus, você é ainda mais linda que nas fotos. Jason, você não me contou que ela era tão maravilhosa. Ela começou a tocar meu rosto, mexer no meu cabelo, elogiar minha pele e minha aparência, repetindo sem parar que eu era perfeita. Não foi de uma forma indecente, mas ela estava constantemente colocando as mãos nos meus ombros, segurando minhas mãos quando conversava comigo, mexendo no meu cabelo e me abraçando em momentos aleatórios. Ela continuava dizendo quão perfeita eu era e como eu estava linda. Na primeira noite, ela literalmente apertou minhas bochechas como se eu fosse uma criança pequena. Insistiu em me servir comida, enchendo meu prato de comida mesmo depois que eu disse que já estava cheia, e continuou enchendo minha taça de vinho apesar de eu ter dito que não aguentava bem o álcool. Bobagem. Você precisa relaxar quando está com a família, dizia ela, despejando mais vinho no meu copo. Comecei a fingir que estava bebendo e quando ninguém estava olhando, despejava um pouco na planta que havia ao meu lado. O pai dele mal reconheceu minha existência. Ele acenava com a cabeça quando eu falava, mas nunca puxava conversa. Só ficava sentado assistindo esportes na TV e, de vez em quando, cochichava algo com meu namorado na cozinha quando achava que eu não estava prestando atenção. 2 vezes, entrei na cozinha e eles imediatamente pararam de falar. A casa não era muito grande, não minúscula, mas pequena o suficiente para que, se você estivesse prestando atenção, podia ouvir sussurros de um cômodo para outro. No jantar da primeira noite, a mãe dele serviu porções normais para todo mundo, mas colocou no meu prato comida suficiente para 3 pessoas. Quando eu disse que não conseguiria comer tudo, ela pareceu genuinamente aflita. Mas eu fiz tudo isso especialmente para você. Jason me contou que você gosta. O problema é que a maioria dos pratos não eram coisas que eu particularmente gostava. Meu namorado sabe que eu não como frutos do mar, mas havia um enorme prato de camarão bem na minha frente. Eu também já tinha dito várias vezes que não tolero comida apimentada, mas mesmo assim a mãe dele insistiu para que eu provasse o famoso chili 5 alarmes dela. Jason disse que você adora comida picante, insistia ela. As perguntas da mãe dele também eram bizarras. Ela queria saber que tipo de esposa eu planejava ser, o quão comprometida eu estava em fazer um relacionamento funcionar e se eu acreditava que sempre valia a pena tentar consertar as coisas, não importando o que acontecesse. Em um momento, ela agarrou meu pulso e disse: quando você ama alguém, nunca desiste dele. Nunca. Não importa o que aconteça. A família sempre permanece unida, não importa o que aconteça. É isso que separa o amor verdadeiro do falso amor. A irmã mais nova dele, Rebecca, de uns 25 anos, também parecia estranha. Ela morava com os pais e mal falou durante todo o jantar, exceto para responder perguntas diretas. Quando perguntei a ela o que fazia da vida, ela olhou para a mãe antes de responder. Eu ajudo com as coisas da casa, principalmente. O fim de semana inteiro parecia uma espécie de audição bizarra. Meu namorado, que normalmente é falante e carismático, mal abriu a boca. Só ficou lá sentado, com um sorriso estranho, olhando para baixo sempre que eu tentava fazer contato visual. Quando fomos para a cama naquela primeira noite no quarto de hóspedes, perguntei a ele se estava tudo bem e ele apenas respondeu: eles realmente gostam de você. Isso é bom. Na manhã seguinte, a mãe dele insistiu em me fazer café da manhã, mesmo depois de eu explicar que geralmente só tomo café pela manhã. Ela preparou uma mesa cheia de comida, panquecas, ovos, bacon, waffles, frutas e ficou me observando atentamente enquanto eu comia. Toda vez que eu colocava o garfo na mesa, ela insistia que eu comesse mais. Garotas em fase de crescimento precisam de energia, dizia ela, o que era estranho, já que tenho 29 anos e definitivamente não estou mais crescendo. Depois do café da manhã, ela sugeriu que víssemos fotos da família. Durante 2 horas, ela me mostrou álbum após álbum de fotos, mas, estranhamente, havia muito poucas fotos do meu namorado como adolescente ou jovem adulto. Havia muitas fotos de infância até mais ou menos os 12 anos, e depois quase nada até os últimos anos. Quando mencionei isso, a mãe dele rapidamente mudou de assunto e puxou um álbum completamente diferente. Durante o almoço, a mãe dele perguntou se eu queria ter filhos. Antes que eu pudesse responder, ela começou a descrever como sempre quis ter uma família grande e que estava desapontada porque Jason estava demorando tanto para lhe dar netos. Meu namorado ficou encarando o prato durante toda essa conversa. Naquela tarde, o pai dele finalmente falou diretamente comigo. Ele me encurralou enquanto eu estava olhando alguns livros na sala de estar e disse: Jason me contou que você tem residência permanente agora. Quando expliquei que eu estava no país com um visto de trabalho, ele acenou com a cabeça e disse: processo difícil.
Seria uma pena se algo desse errado com isso. Depois ele sorriu e simplesmente se afastou. Na segunda noite, puxei meu namorado para um canto e disse que não estava me sentindo bem e que queria voltar para Chicago mais cedo. Quando ele perguntou por que, eu disse que talvez eu não estivesse acostumada com a forma como a família dele socializava e que a mãe dele era apenas muito intensa. Eu não estava tentando ser ingrata, eles haviam preparado muita comida e nos deram um quarto de hóspedes, mas algo simplesmente parecia errado. Ele perdeu completamente o controle. Começou a gritar comigo, dizendo que eu era preconceituosa, insensível e ingrata, já que a família dele tinha se esforçado tanto para me receber bem. Eu pedi desculpas e disse que estava apenas sobrecarregada, mas ele se recusou a continuar a conversa. Naquela noite, ouvi os pais dele conversando na cozinha depois que eles achavam que havíamos ido dormir. Não consegui ouvir tudo, mas ouvi a mãe dele dizendo: "Ela é perfeita, só precisa aprender a se adaptar." E o pai dele respondendo: "Não como a outra." A viagem de 8 horas de volta para Chicago, no dia seguinte, foi em completo silêncio. Ele aumentava o volume do rádio toda vez que eu tentava falar. Quando perguntei se poderíamos, por favor, conversar sobre o que aconteceu, ele apenas respondeu: "Não há nada para discutir. Você insultou minha família depois que eles te receberam de braços abertos." Isso foi há uma semana. Desde então, ele mal disse 10 palavras para mim. Enquanto isso, a mãe dele tem me mandado mensagens sem parar dizendo o quanto foi maravilhoso me conhecer, como ela mal pode esperar para me ver de novo, e como ela espera que logo eu e Jason lhe demos netos. O que é estranho, já que nós nem sequer discutimos casamento. Ela me mandou pelo menos 20 mensagens, muitas vezes tarde da noite, com perguntas específicas sobre quando poderíamos visitá-los novamente. Depois de 3 dias sendo ignorada, tentei me desculpar novamente. Ele apenas resmungou e saiu da sala. Eu fui trabalhar, voltei para casa e percebi que ele havia levado seu travesseiro e cobertor para o sofá. Ele não voltou para a cama naquela noite. Ontem à noite cozinhei a comida favorita dele como uma forma de fazer as pazes. Ele deu uma única mordida, disse que não estava com fome e foi para a cama, às 7 da noite. O resto da comida ficou intocado. Eu guardei na geladeira, mas hoje de manhã percebi que ele havia jogado tudo fora. Aqui é a Vita. Será que eu estraguei tudo por ter sido ingrata? Eu deveria ter simplesmente ficado quieta sobre aquela sensação estranha? Edith, ele ainda não está falando comigo. Já faz 9 dias. Ele dorme no sofá e sai para o trabalho antes de eu acordar. Eu tentei de tudo, pedi desculpas, fiz as comidas favoritas dele, sugeri que conversássemos com uma terceira pessoa. Nada, apenas silêncio frio ou respostas curtas de uma palavra. Ontem à noite, perguntei se ele queria terminar comigo, e ele apenas deu de ombros e voltou a assistir TV. O que diabos eu devo fazer agora? Atualização 1, meu Deus. Minha postagem anterior viralizou da noite para o dia e eu não consegui acompanhar todos os comentários. Obrigada pelos conselhos, até mesmo pelos mais duros. Depois de mais um dia de silêncio, encurralei meu namorado quando ele chegou do trabalho e insisti que conversássemos. Bloqueei a porta da sala e disse: "Precisamos resolver isso agora. Eu não posso mais viver assim." Pedi desculpas novamente pela forma como me expressei sobre a família dele e perguntei se poderíamos, por favor, seguir em frente. A reação dele não foi nada do que eu esperava. Ele me empurrou, não de forma violenta, mas firme o suficiente para que eu tivesse que sair do caminho, e atirou suas botas de trabalho do outro lado da sala. Então ele se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele explodiu, dizendo que minha reação à família dele mostrava exatamente porque ele havia tentado me proteger deles por tanto tempo. Foi aí que ele soltou a bomba. "Você deveria estar muito grata por eu ter te trazido para os Estados Unidos. Toda a sua vida aqui depende de mim." Para contexto, nós nos conhecemos na Tailândia, quando ele estava ensinando inglês no centro de idiomas onde eu trabalhava como administradora. Eu já havia me inscrito em programas de pós-graduação nos Estados Unidos antes de conhecê-lo. Meu inglês já era fluente, é um requisito na minha área de trabalho. Eu vim para os Estados Unidos com um visto de estudante, que depois foi convertido para um visto de trabalho quando o hospital me contratou. Embora ele tenha me ajudado com alguns papéis, fui eu que conquistei tudo que tenho aqui. Meu salário como fisioterapeuta é, na verdade, maior que o dele. Quando apontei isso, que eu tinha meu próprio visto, meu próprio emprego e que já planejava vir para os Estados Unidos antes mesmo de conhecê-lo, ele mudou de tática e me acusou de estar traindo ele. "A única razão pela qual você se sentiria desconfortável com minha família", disse ele, "é se estivesse tentando sabotar nosso relacionamento para poder fugir com outra pessoa." "Quem é? Aquele médico de quem você sempre fala? Ou seu amigo Mike da academia?" "Eu não sou burro", ele continuou. "Eu vejo você sempre sorrindo para o celular." O médico que ele mencionou é um senhor de 65 anos que supervisiona meu departamento. O Mike é um cliente gay que estou ajudando na recuperação de uma cirurgia no joelho. Eu não estava sorrindo para mensagens, eu estava assistindo vídeos de técnicas de fisioterapia no YouTube. Ele exigiu ver meu celular.
Eu entreguei, porque não tenho nada a esconder. Ele passou 1 hora vasculhando minhas mensagens, e-mails, fotos, histórico de buscas, tudo. E claro, não encontrou nada, nenhuma mensagem inapropriada, nenhuma conversa secreta, nenhum aplicativo escondido. Em vez de se desculpar, ele disse que precisava reavaliar todo o nosso relacionamento e saiu furioso. Ouvi o carro dele cantando pneu no estacionamento. Ele voltou às 2 horas da manhã, cheirando a cerveja, e dormiu no sofá de novo. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, ele disse: "Minha família está disposta a te dar outra chance, se você se comportar melhor da próxima vez. Ninguém mais nos Estados Unidos aguentaria uma vadia ingrata como você. Você devia estar de joelhos, me agradecendo por não ter te chutado para fora de casa." Eu fiquei parada ali, feito uma idiota, olhando ele sair para o trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que deixei minha caneca de café cair e ela se espatifou no chão da cozinha. Enquanto limpava os cacos, percebi que nunca tinha visto esse lado dele antes. Em 3 anos, ele tinha levantado a voz talvez 2 vezes, durante discussões normais de casal. Nada nem remotamente parecido com isso. Foi então que fiz algo que eu deveria ter feito dias atrás, procurei o nome dele no Google. Os primeiros resultados eram normais, mas então encontrei artigos do Missouri Herald, de 6 anos atrás. Descobri que a ex-namorada dele havia desaparecido, simplesmente sumido uma noite depois de sair do trabalho. O carro dela foi encontrado num posto de descanso na estrada, a 50 quilômetros da cidade natal dele. A reportagem local mostrava que ele havia sido investigado como uma pessoa de interesse. Eles namoraram por 4 anos. O caso esfriou após alguns meses, ninguém foi encontrado, nenhuma acusação foi feita, mas ele nunca havia mencionado essa ex-namorada para mim. Ele sempre me disse que só tinha tido relacionamentos casuais antes de mim. Nada sério. Eu só não estava pronto para sossegar antes de te conhecer. Liguei para minha amiga Kayla do trabalho, e ela veio imediatamente. Eu estava sentada no chão do banheiro quando ela chegou, ainda segurando o telefone com as reportagens abertas na tela. Ela leu os artigos, depois me ajudou a arrumar algumas coisas essenciais enquanto eu ligava para meus pais. Eles me enviaram dinheiro de emergência pelo Western Union. "Sai agora", disse meu pai pelo telefone. "Não espere mais nenhum minuto." Saí antes que ele voltasse do trabalho. Fui para um hotel a 80 quilômetros de distância, registrado no nome da Kayla. Desliguei os serviços de localização do meu celular. Deixei meu laptop para trás porque era propriedade do hospital e eu não estava pensando direito. Dentro de 1 hora ele começou a mandar mensagens. "Onde você está? Por que você foi embora? O que aconteceu?" No começo, as mensagens pareciam preocupadas. Enviei para ele capturas de tela das reportagens e perguntei por que ele tinha mentido sobre o passado dele. As mensagens rapidamente ficaram agressivas. "Sua ingrata de merda, ninguém nunca vai te querer como eu. Você está cometendo um erro gigantesco. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me paga?" E então vieram as ameaças. "Seu visto não será válido se eu denunciar o que você fez. Nota, eu não fiz nada de errado e meu visto não depende dele. Eu sei onde seus pais moram. Eu paguei por tudo que você tem." O que não é verdade. Depois disso, a mãe dele começou a ligar várias vezes, deixando mensagens de voz dizendo que o filho dela era apenas incompreendido e que não tinha nada a ver com aquela tragédia terrível. Melissa estava perturbada, dizia uma das mensagens. Sempre inventava histórias, sempre ameaçava ir embora. "Ela não era estável como você. Você é perfeita para o Jason. Você pode curar nossa família. Por favor, volte. Podemos resolver esse mal-entendido." Bloqueei os 2 números. Liguei para o hospital e falei com minha supervisora, explicando que eu precisava de uma licença de emergência por motivos pessoais. Ela foi compreensiva e me deu 2 semanas. Naquela noite mal dormi. Qualquer barulho no corredor do hotel me fazia pular de susto. No dia seguinte, Kayla me levou ao aeroporto. "Estou voltando para a Tailândia amanhã. A maioria das minhas coisas ainda está no apartamento, mas são só coisas. Meus pais estão enviando dinheiro para que eu possa me estabilizar por um tempo e já entrei em contato com um advogado de imigração para discutir meu status de visto. Não sei se ele teve algo a ver com o desaparecimento da ex-namorada dele, isso é algo para a polícia investigar. Mas sei que ele mentiu sobre algo enorme. Sei que a família dele me dá arrepios. E a forma como ele passou de namorado amoroso para agressor ameaçador em menos de 1 semana. Isso já me diz tudo o que eu preciso saber. Obrigada a todos que comentaram na minha postagem original. Sem os conselhos de vocês, talvez eu ainda estivesse tentando consertar as coisas, até que fosse tarde demais. Atualização 2. Já se passaram 3 meses desde que fugi de Chicago e voltei para a Tailândia. Muita coisa aconteceu, então vou tentar focar nas partes mais importantes primeiro. Estou segura. Estou morando com meus pais na Tailândia enquanto decido meus próximos passos. Inicialmente, meu plano era apenas fazer uma pequena pausa, talvez encontrar um emprego em outra cidade dos Estados Unidos, mas depois de semanas de assédio, decidi que ficar na Tailândia fazia mais sentido por enquanto.
Tecnicamente, com meu nível de qualificação como fisioterapeuta, eu poderia ter encontrado outro empregador nos Estados Unidos disposto a patrocinar meu visto. No entanto, isso envolveria lidar com uma nova petição, possíveis lacunas no meu status imigratório e a incerteza da aprovação. Meu advogado de imigração disse que, embora fosse certamente possível, o processo seria estressante mesmo em circunstâncias normais. Ele também alertou que alguém tão vingativo quanto meu ex poderia tentar interferir no processo de visto ou na verificação de emprego. A última coisa que eu precisava era lidar com complicações do SIS, Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, enquanto também vivia com medo constante. As ameaças que meu ex fez sobre saber onde me encontrar nos Estados Unidos realmente me assustaram, então precisei renunciar oficialmente ao meu cargo no hospital. Minha chefe foi incrivelmente compreensiva com a situação. Expliquei tudo para ela durante uma longa ligação, e ela me forneceu uma excelente carta de recomendação que já me ajudou a garantir entrevistas em hospitais internacionais. Na próxima semana, tenho uma entrevista final com um centro de reabilitação especializado em tratar turistas que sofreram acidentes durante suas viagens. Não é o ideal, mas estou tentando tirar o melhor da situação. No dia seguinte à minha chegada na Tailândia, meu ex-namorado, agora definitivamente ex, me enviou um e-mail de um novo endereço. Ele se desculpou por ter exagerado e implorou para que eu voltasse. Disse que sua família realmente gostava de mim e que estavam confusos com minha saída repentina. Ele alegou que eu havia interpretado mal os artigos que encontrei, que a ex-namorada dele tinha problemas de saúde mental e provavelmente havia fugido. Disse ainda que a polícia o havia inocentado completamente. Mas ele não deu nenhuma explicação sobre por que mentiu sobre a existência dela durante 3 anos. Eu não respondi. 3 dias depois, outro e-mail chegou com informações sobre um voo. Ele havia comprado uma passagem para Bangkok para a semana seguinte. Dizia que estava vindo me buscar para me levar de volta para casa e resolver tudo pessoalmente. Ele também afirmou que já havia entrado em contato com a Embaixada dos Estados Unidos para ajudar a esclarecer qualquer mal-entendido sobre meu visto. O e-mail terminava com: "Você não precisa responder. Te vejo em breve." Imediatamente entrei em contato com a polícia tailandesa e com a Embaixada dos Estados Unidos. A equipe da embaixada foi surpreendentemente prestativa, registrando todas as informações e fazendo anotações no sistema deles. Confirmaram que meu visto era completamente independente dele e sugeriram que eu fizesse um boletim de ocorrência com as autoridades locais. Também registrei um boletim de ocorrência na polícia local, que prometeu ficar de olho para caso ele tentasse passar por pontos de imigração. O policial com quem falei pegou cópias das ameaças que ele havia feito e dos artigos sobre a ex-namorada desaparecida. Ele nunca apareceu. Ou ele não conseguiu um visto com tão pouca antecedência ou alguém conseguiu convencê-lo a desistir. De qualquer forma, a passagem foi desperdiçada. Uma semana depois do dia que ele deveria ter chegado, recebi outro e-mail que dizia apenas: "Isso ainda não acabou." A mãe dele continuou tentando entrar em contato comigo por diferentes meios, criando novos endereços de e-mail, procurando antigos colegas de trabalho e até entrando em contato com meus pais através do site deles. Sempre com a mesma mensagem: que o filho dela era inocente, que eu estava cometendo um erro terrível e que nós dois pertencíamos um ao outro. Ela dizia que sempre quis uma nora, como eu, que eu era perfeita para Jason e que eu poderia curar a família deles. Ela até enviou um e-mail para minha antiga supervisora dizendo que eu tinha tido um colapso mental e precisava ser trazida de volta para tratamento. Felizmente, minha chefe reconheceu isso como assédio e me encaminhou todas as mensagens. Bloqueei todas as novas tentativas de contato e avisei amigos e familiares para fazerem o mesmo. Meus pais instalaram câmeras de segurança ao redor da casa deles como precaução. 2 semanas depois que eu fui embora, um policial apareceu na casa dos meus pais. Aparentemente, meu ex havia feito um boletim de ocorrência alegando que eu estava desaparecida em circunstâncias suspeitas e que eu poderia estar em perigo. No relatório, ele sugeriu que eu poderia estar sofrendo de delírios e que havia inventado histórias sobre o passado dele antes de desaparecer. Os policiais ficaram confusos quando eu mesma abri a porta e expliquei a situação. Mostrei a eles nossas trocas de mensagens e os artigos sobre a ex-namorada desaparecida. Eles tomaram nota de tudo e foram embora, me garantindo que fariam um relatório detalhado sobre o que realmente aconteceu. Atualização final. Atualizei o banco de dados internacional para informar que estou segura e que saí dos Estados Unidos voluntariamente. Enquanto isso, tenho tentado juntar os pedaços da minha vida. Meus pais me ajudaram a recuperar a maior parte dos meus documentos e informações financeiras, embora alguns pertences pessoais ainda estejam em Chicago. Uma amiga me ajudou a lidar com nossa conta bancária conjunta. Felizmente, ela continha apenas um pequeno fundo de emergência, e também com o contrato do meu celular. Descobri que meu ex tentou acessar meus registros médicos no hospital onde eu trabalhava. O responsável pela conformidade entrou em contato comigo depois de sinalizar a tentativa como não autorizada. Ele havia aparecido lá, alegando ser meu marido.
dizendo que precisava dos meus registros para um pedido de seguro. Meu antigo administrador do apartamento me enviou um e-mail dizendo que ele finalmente havia retirado minhas coisas do apartamento. Aparentemente, ele continuou pagando o aluguel por 2 meses depois que eu saí, dizendo aos vizinhos que eu estava visitando minha família e que logo voltaria. Quando ele finalmente se mudou, deixou para trás a maioria das minhas roupas e livros, mas levou todas as minhas fotos e recordações pessoais. Algumas pessoas perguntaram por que eu não fui imediatamente à polícia quando encontrei aqueles artigos. Sinceramente, eu estava com medo e confusa. Até aquele momento, nada explicitamente ameaçador havia acontecido. Ele não tinha me agredido fisicamente nem me ameaçado diretamente. Eu simplesmente me sentia insegura de uma forma que eu não conseguia explicar completamente. Meus instintos estavam gritando para que eu saísse dali primeiro e tentasse entender tudo depois. Agora eu entendo que foi meu subconsciente processando sinais de perigo que minha mente consciente ainda não havia registrado. Não sei se meu teve algo a ver com o desaparecimento da ex-namorada dele. Espero que as autoridades descubram isso. O que eu sei é que escapei de uma situação que estava se deteriorando rapidamente, onde vários sinais de alerta estavam aparecendo, e onde tanto ele quanto a família dele demonstraram comportamentos extremamente preocupantes. Para aqueles que comentaram na minha postagem original dizendo que eu estava exagerando com uma família que só estava sendo simpática, vão se ferrar. Às vezes, seu instinto sabe que algo está errado antes que seu cérebro consiga explicar por quê. Eu estou viva porque ouvi esse sentimento. Para aqueles que me incentivaram a levar os sinais a sério e sair daquela situação, obrigada. As palavras de vocês podem ter salvado minha vida.